No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O governo federal segue onda de privatizações e leiloa 22 aeroportos, entre eles os de Curitiba, Manaus e Goiânia. Após Brasil registrar mais de 4 mil mortes em um único dia por Covid-19, presidente Jair Bolsonaro garante que o país não fará lockdown. Reajuste de 39% do gás natural é considerado inadmissível por Bolsonaro, que fala em mudança na política de preços da Petrobras. Essas e outras notícias, a edição desta quinta-feira, 8 de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu tenho falado pouco aqui nesse espaço editorial a respeito da tragédia que é a Covid-19 no país. Já ultrapassamos a marca de 340 mil óbitos pela doença desde o início da pandemia, com o Brasil colocado como fator de risco para a estratégia mundial de contenção da doença, já que boa parte das mais de 3 mil mortes diárias por aqui se dão por conta da variante brasileira do vírus, reconhecidamente mais contagiosa. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a rechaçar a possibilidade de um lockdown no país. Para piorar, o Congresso abre caminho para que a iniciativa privada dê de ombros para a vacinação dos grupos prioritários para a Covid-19 e adquira doses por conta própria para imunizar seus funcionários e familiares. A própria Organização Mundial da Saúde condenou esse tipo de prática, que parece que é adotada só aqui no Brasil. Mais uma vez, uma vergonha em escala global. Eu vou fazer a leitura de um artigo do jornalista Leonardo Sakamoto, publicado no site UOL, onde ele mostra o absurdo que é essa decisão. O título do texto é: Câmara decide que empresário rico é grupo prioritário na fila de vacinação. A vida do rico vale mais que a do pobre no Brasil. É assim como a parte tacanha de nossas elites política e econômica sempre viram as coisas. Não seria diferente em uma pandemia assassina global. Quando uma política pública se choca com essa pedra fundamental da nação, ela precisa ser removida. E é isso que fez a maioria da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, ao flexibilizar a compra de vacinas para a Covid-19 por empresas para imunizar sócios e empregados. Na prática, uma bizarra furada de fila. Vamos começar com o básico do básico. O Brasil não sofre com falta de vacinas por não ter dinheiro para comprá-las, mas porque o governo Bolsonaro foi negligente e não quis encomendar imunizantes em quantidade suficiente no ano passado. Além disso, o atraso na vacinação não se deve a uma deficiência na infraestrutura de saúde. O glorioso SUS é capaz de imunizar mais de 2 milhões de pessoas por dia, se tivéssemos vacinas, claro. E ninguém em sã consciência é contra a ajuda da iniciativa privada. Há muita coisa que empresários que se dizem patriotas poderiam fazer, de doar comida aos mais necessitados até distribuir máscaras N95, PPF2, para evitar que trabalhadores se infectem no transporte público lotado. O problema são os egoístas, que quando a vacina é pouca, pensam no seu braço primeiro. O projeto aprovado na Câmara altera a Lei de Março, que permitiu à iniciativa privada adquirir vacinas autorizadas ou registradas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
mas teriam que doar todas as doses ao Programa Nacional de Imunizações, o PNI, até que se encerrasse o calendário dos grupos prioritários. Depois disso, precisariam repassar 50%. A nova proposta acaba com a necessidade dos 100% ao SUS, permite comprar vacinas que não tenham sido registradas no Brasil, desde que aprovadas pelo equivalente à Anvisa de outros países. Como o poder público não conta com esse benefício, teremos o mercado reservado apenas aos empresários ricos. O PL demanda apenas que a mesma quantidade de imunizantes seja doada ao governo. Os defensores do projeto dizem que a empresa terá que seguir o critério de grupos prioritários, mas sabemos que isso é conversa para boi dormir. Alguém duvida que isso criará uma fila dupla de vacinação, com quem tem dinheiro passando na frente de quem não tem? Se com as doses na mão do SUS aqui e ali se dá um jeito para passar por cima dos critérios, imagina sem esse controle. Mesmo ilegal, formaram-se filas de abonados em uma garagem de ônibus em Belo Horizonte para tomar uma dose de soro fisiológico. Imagine então quando isso tiver o timbre do Congresso Nacional. Vai ser a festa do caqui, passando por cima da fila do PNI. E olha que havia um bode na sala da proposta fura-fila. Parlamentares chegaram a analisar a possibilidade de autorizar às empresas o abatimento do valor gasto com a compra de vacinas do imposto de renda. É isso mesmo que você leu. O que significaria transferir para todos nós o custo do cambalacho. A cara de pau é tanta que há empresário defendendo que, diante da dificuldade de laboratórios venderem imunizantes a empresas, uma vez que a prioridade são governos, a compra seja intermediada por entidades públicas. Falta vacina, mas falta também óleo de peroba no país. O presidente da Câmara, Arthur Lira, apadrinhou o cambalacho. A proposta encampada por bolsonaristas também tem o apoio do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O texto será analisado pelo Senado, que pode nos lembrar que é uma Câmara revisora ou se confirmará que é apenas um carimbador de atentados contra a ética e o bom senso. O fato de estarmos discutindo isso neste momento, em que o país registra 4.211 mortes em 24 horas por Covid, ao invés de arregimentar bilionários e grandes empresas para ajudar a sociedade a sair do atoleiro como um todo, apoiando o SUS e não dando um passa-moleque no sistema, mostra que no fundo do poço tem um alçapão. É lá dentro que se encontra o Brasil, gritando, é cada um por si e Deus acima de todos. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar.
O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu converso com o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia, Celeste, bom dia aos ouvintes da Rádio Faixa Livre, uma rádio da liberdade, uma rádio da justiça, uma rádio que nos ajuda a formar consciência crítica. É sempre uma honra falar com vocês. Frei Beto, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no programa. Frei Beto, o cenário político brasileiro anda cada dia mais intrincado, especialmente lá pelos lados de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro tem perdido força no Congresso e também entre os representantes do capital hegemônico, por conta especialmente dessa gestão genocida durante a pandemia, que já matou mais de 340 mil brasileiros em pouco mais de um ano. As pressões que o ex-capitão vem recebendo têm produzido reações, como essa mini-reforma ministerial da semana passada, a tentativa de politizar ainda mais as Forças Armadas, trocando seus comandantes. Como você analisou essas iniciativas do chefe do Executivo, Frei Beto? Era o esperado diante dessa perda de apoio na plutocracia brasileira? Olha, eu vejo que essa reforma, na verdade, foi uma concessão ao Centrão, cujos líderes são quase todos acusados de corrupção, inclusive na posse clandestina dos novos ministros. Estava presente o Valdemar da Costa Neto, acusado comprovadamente pela Lava Jato, que esteve preso, e depois o Planalto apagou a foto dele ao divulgar a cerimônia, o que mostra a contradição tremenda, né? Um governo que se elegeu apregoando a moralidade, o antipetismo moralista, e, no entanto, se cerca de corruptos, facilita uma série de trâmites que não estão bem explicados, como, por exemplo, os gastos fantásticos que o presidente Bolsonaro teve nas últimas férias em Santa Catarina. Felizmente, o Tribunal de Contas da União está examinando esses gastos para ver como se justifica em poucos dias gastar tanta fortuna. Vemos também a questão dos filhos, todos eles acusados, suspeitos de corrupção, dos amigos, né, como Queiroz, da própria mulher dele com o cheque que recebeu e até hoje não foi explicado por que recebeu, de onde veio esse dinheiro, onde ele foi aplicado, etc. Enfim, nós temos um governo militarizado, um governo que já empregou mais de 6 mil militares. É o caso de se perguntar o que faziam esses militares antes. Eles estavam nas Forças Armadas, como Pazuello, eram da ativa ou eram da reserva. Eles estão somando os seus soldos de aposentados, de quem já está reformado, com os novos salários da República. Tudo isso deveria ser apurado, denunciado, esclarecido. E, de fato, eu creio que o governo está vivendo uma crise muito profunda, felizmente, porque o seu apoio tem se reduzido, diante disso que você disse, de mais de 340 mil mortos por essa pandemia, que o Bolsonaro continua querendo que ela prossiga, porque quanto mais se eliminar pessoas com comorbidades, mais se economiza para o SUS. Quanto mais se eliminar pobres, mais se economiza nas políticas sociais.
E quanto mais se eliminar idosos, mais se economiza no INSS, na Previdência Social. Então, de fato, Bolsonaro, ele não é indiferente ao genocídio que ele promove na pandemia. Ele é cúmplice, ele é responsável, ele tem interesse que cresça esse número de mortos. O que eu não posso entender é como ainda existe um pequeno segmento de eleitores brasileiros que o apoiam, a não ser que essas pessoas realmente não estejam cegas, né, frente a essa realidade genocida que o Brasil vive, inclusive com uma repercussão muito nefasta à imagem do nosso país mundo afora. Esse tipo de movimento do Bolsonaro, Frei Beto, oferecendo espaço ao centrão no governo, tentando arregimentar os militares, é suficiente para reduzir a insatisfação em relação às políticas adotadas pelo governo federal no combate aos efeitos da pandemia? É claro que as medidas tomadas pelo governo, elas não vão melhorar a imagem do governo, porque não é só a pandemia que está em jogo. Há um flagrante aumento do desemprego, já passamos de 14 milhões de pessoas, um flagrante aumento da miséria, a gente vê aí o auxílio emergencial atraindo milhões de pessoas, e veja que agora houve uma redução drástica do auxílio, também dos recursos destinados a eles e também das pessoas que merecem recebê-lo, ou seja, é muito o contingente de brasileiros na miséria, o contingente de brasileiros que precisariam de um apoio governamental é muito superior àquele que será contemplado agora com essa nova etapa do auxílio emergencial. Então não vejo nenhuma possibilidade desse governo recuperar o seu prestígio. Eu vejo que é um governo ladeira abaixo, não tem nenhuma possibilidade de ter um bom resultado eleitoral no próximo ano, e hoje estou convicto que dificilmente Bolsonaro irá para o segundo turno, o que vai ser muito bom para o Brasil, né? Tirá-lo definitivamente da vida política, depois de um governo nefasto, genocida, que nada faz para o povo brasileiro, faz para meia dúzia de familiares e para as forças policiais e as forças armadas. Ou seja, realmente essa obsessão que ele tem pelas armas faz com que o único objetivo dele seja a deturpação do lema adotado por ele durante o seu governo para o nosso Brasil. Teoricamente é Pátria Amada Brasil, mas de fato é Pátria Armada Brasil. E mais uma dessas tentativas de reaproximação do Bolsonaro com o grande capital, Frei Beto. O presidente participou ontem de um jantar na casa do empresário da área de segurança Washington Sinnel, com 20 executivos dos mais diversos setores. Na lista de convidados estavam André Esteves, do Banco BTG, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, Carlos Sanches, da farmacêutica EMS, Flávio Rocha, do Grupo Guararapes, alguns donos de empresas de comunicação, enfim. Só gente que tem o poder de mexer no PIB do país, Frei Beto. O que o Bolsonaro precisou oferecer para satisfazer os desejos dessa gente? E você acha que ele é capaz de assegurar os ganhos desse pessoal, Frei Beto? Ô Anderson, esses milionários brasileiros aí que se encontraram no jantar com Bolsonaro, citados por você, são todos bolsomínios, são todos bolsonaristas de carteirinha, desde a eleição de 2014. BTG, você cita aí o BTG. BTG, o Guedes é sócio do BTG, né? O G do nome do banco é o Guedes. Enfim, então isso não me surpreende, mas existe toda uma série de grandes banqueiros e grandes empresários que hoje estão com o pé atrás com esse governo. Querem mudanças, e o governo já sabe disso. Daí o desespero, daí o fato, inclusive, do Guedes não durar muito. Tudo indica que ele será, antes que abril termine, será substituído.
E então creio que a política econômica está uma catástrofe, um desastre. Agora é evidente que Bolsonaro sabe que a boia de salvação dele, mais do que as Forças Armadas nesse momento, que estão arredias, é o sistema financeiro, é o mercado. Então ele fará tudo para tentar agradar esse pessoal se reunindo com eles. Falando agora sobre os militares, Frei Beto, há uma leitura de parte da esquerda de que as Forças Armadas não embarcariam em uma aventura autoritária do bolsonarismo ao lado das corporações policiais que o presidente tem atraído para si e das milícias que têm se formado no país. Eu conversei no programa de ontem com o professor Roberto Romano e ele tem uma percepção contrária, lembrando que os militares têm o costume de não respeitarem a ordem constitucional. O risco de um autogolpe por parte do Jair Bolsonaro é real, na sua opinião? O capital hegemônico apoiaria uma ação desse tipo? Olha, na minha análise leiga, eu não vejo risco de golpe militar na atual conjuntura brasileira, por uma razão muito simples. Não haveria apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, sem esse apoio, o Brasil, que já se encontra ilhado por força da nefasta diplomacia desenvolvida pelo Itamaraty na gestão Ernesto Araújo, ilhado também pela sua imagem de conivente e promotor de um genocídio pandêmico, não teria nenhuma condição de receber o mínimo de apoio, o que também se traduz em investimento estrangeiro aqui, tão clamado, rogado, pedido pelos economistas do poder, pelo chamado mercado, e, portanto, isso desmobiliza a possibilidade de um golpe militar imediato, de êxito. O que o Bolsonaro vai continuar a fazer é essa política de sopra e morde, morde mais do que sopra. Ou seja, pressionando o Congresso, ele agora tem em mãos tanto o presidente da Câmara dos Deputados quanto o presidente do Senado, pressionando o STF, baixando medidas provisórias draconianas, estabelecendo mudanças no estamento militar, no estamento policial, como fez agora ao nomear um policial da Polícia Federal para ministro da Justiça, mas eu não creio que isso apresente condições de amadurecer para um golpe militar. Agora, como diz com muita pertinência o Roberto Romano, de fato as Forças Armadas no Brasil surpreendem, né? Elas têm um histórico golpista e, de fato, isso pode vir a acontecer. Principalmente no momento em que não há uma mobilização da sociedade nas ruas, né? Porque a sensatez recomenda não sairmos de casa na medida em que pudermos manter o isolamento social. Então não há aquela mobilização que poderia deter esse avanço antidemocrático do governo. Mas, em princípio, eu diria que na atual conjuntura e devido a essa crise militar ocorrida, com a saída dos ministros das 3 armas e do ministro da Defesa, eu creio que isso caracteriza uma conjuntura desfavorável imediatamente a um golpe militar. Há uma discussão em torno da sanção pelo presidente da República do orçamento de 2021, aprovado recentemente, mas com muito atraso pelo Congresso. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, entrou com um pedido para que a Corte alerte Jair Bolsonaro que ele poderá responder por crime fiscal caso sancione o projeto. Para engordar as emendas dos parlamentares e de interesse do próprio governo, o relator cancelou 26,4 bilhões de reais em gastos obrigatórios. Para o procurador Lucas Furtado, a simples sanção da peça orçamentária já poderia se caracterizar como crime fiscal, antes mesmo da execução da despesa. O governo teria articulado com o Congresso os trechos do orçamento que devem ser vetados para a posterior recomposição de despesas obrigatórias,
como o pagamento dos benefícios previdenciários e seguro-desemprego, por exemplo. Depois de tantos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente ao longo desses pouco mais de 2 anos de mandato, em especial com esse verdadeiro genocídio que está colocado, Frei Beto, você acha que um crime fiscal é que vai derrubar o Jair Bolsonaro? Bem, eu não vejo possibilidade de um crime fiscal derrubar este governo por uma razão muito simples. Ele tem em mãos a Câmara dos Deputados, ele tem maioria. E isso inviabiliza essa possibilidade. Por outro lado, é uma vergonha esse orçamento, porque ele reduz drasticamente os recursos do IBGE, que neste ano, por tradição, por lei, deveria realizar o censo do Brasil. É o censo que assegura ao nosso país um retrato, um autorretrato da sua realidade social, econômica, cultural, domiciliar, sanitária, etc. E sem esse censo, que mais de 2 bilhões foram reduzidos a apenas 71 milhões, o que levou a presidente do IBGE a pedir demissão, e agora o cancelamento da contratação dos pesquisadores. Em suma, interessa a esse governo genocida que não se faça o retrato real do Brasil. Por quê? Porque ele iria mostrar que a situação, em 2 anos desse governo, que é uma tragédia, a situação do brasileiro piorou muito, muito, muito. Então, realmente, é uma maneira de fazer exatamente o que ele fez na posse do dia 6 dos novos ministros, ao apagar no site do Planalto a foto do notório corrupto Valdemar da Costa Neto. Ou seja, agora também se apaga a foto do povo brasileiro ao impedir que o censo seja realizado. Então, eu creio que Bolsonaro vai continuar cometendo crimes de responsabilidade. Infelizmente, o Procurador-Geral da República, o advogado, enfim, todo esse aparato jurídico que ele montou do amém, 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 continuarão a apresentar uma barreira protecionista, a menos que a pressão da mídia, a pressão da oposição, consiga furar esse bloqueio. Mas nesse momento eu creio que é muito difícil, porque todo o interesse do Bolsonaro é, como fez no caso da família dele, armar uma grande muralha para que os seus crimes, os seus abusos não sejam apurados e muito menos sancionados. Mas nós devemos continuar a denunciá-los. Por que alguns representantes da dita esquerda, Frei Beto, têm insistido em classificar como centro democrático figuras como Rodrigo Maia, Eduardo Paes, entre outros que defendem abertamente a entrega do Estado Nacional, as reformas que tiram direito dos trabalhadores? É pela simples possibilidade de conquistarem viabilidade eleitoral? O que leva a esse tipo de arranjo, Frei? Bem, diante da proximidade do ano eleitoral 2022 e diante da polarização entre Bolsonaro e Lula, agora todos os demais políticos querem posar de centro democrático, de centro-esquerda, de centro isso, centro aquilo, enfim. Isso tudo é uma farsa. Por quê? Porque essas pessoas apoiaram Bolsonaro em 2018, fizeram campanha para ele. E quando não participaram diretamente fazendo campanha, se omitiram, como o caso do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, que viajou para Paris em vez de dar o seu apoio a Fernando Haddad. Então isso tudo vai levar a nada. De fato, felizmente o Brasil tem um candidato de peso, de expressão, de qualidade, que é o Lula. E o brasileiro então terá a oportunidade de voltar a um tempo de paz, de prosperidade,
sabe, de ações em favor dos mais pobres, dos trabalhadores, de redução drástica, né? Lembremos que no governo Lula o índice de desemprego no Brasil era de apenas 4%, isso é considerado pleno emprego, e hoje passa de 14%. Então creio que é o desespero de toda uma geração de políticos que não contava com essa possibilidade do PT voltar junto contra as forças de esquerda, como o PSOL, PCdoB e outras tendências, ao cenário político em condições de ganhar as eleições. Daí essa postura que esse pessoal todo agora, né, se veste, eles são lobos que se vestem de pele de cordeiros. E o que você acha mais perigoso para a classe trabalhadora do nosso país, Frei Beto? É esse centro repaginado que tem surgido, com figuras como João Dória, Luciano Huck e o próprio Ciro Gomes, ou essa nova esquerda que tem como principal representante o ex-presidente Lula? Ora, Anderson, o mais perigoso para a classe trabalhadora brasileira não é uma pessoa, é uma conjuntura, essa conjuntura de desemprego, essa conjuntura de sabotagem aos investimentos na saúde, na educação. A classe trabalhadora, o perfil da classe trabalhadora está mudando com as novas tecnologias. E elas exigem um certo nível educacional. O trabalhador, o operário, não será mais aquele que usa predominantemente os seus músculos no ofício que exerce, mas sobretudo que usa o seu cérebro, que usa a sua inteligência. E isso exige educação de qualidade. Então nós vamos ter um país no futuro, se não revertermos essa situação, essa conjuntura, de pessoas intelectualmente, tecnologicamente despreparadas para esse novo perfil das condições de trabalho. É isso que realmente mais ameaça. Agora, estou convencido que um novo governo Lula, ou um governo de Boulos, ou um governo de Flávio Dino, ele criará as condições para que isso ocorra e para deter a multiplicação da miséria em nosso país, ou seja, assegurar às novas gerações melhores condições de educação. E por que os ideais de esquerda andam tão deturpados em um momento como esse, onde se impõe a necessidade de romper com o ultraliberalismo, Frei Beto? Não, eu creio que os ideais de esquerda estão aí em pauta, né? Realmente a esquerda continua atuante, embora com dificuldades para estabelecer até um programa comum entre as suas diversas forças políticas. Isso é que eu acho importante, a esquerda, o quanto antes, conseguir elaborar um projeto Brasil. É preciso não apenas ter um candidato, mas, sobretudo, ter um candidato em função do Brasil que nós queremos. Um projeto de redução drástica da desigualdade social, de tributação das grandes fortunas, de ampliação do sistema bancário, criando maiores redes do poder público, enfim, reforma agrária, reforma que permita a inclusão social dessa grande margem de brasileiros completamente hoje desprovida de possibilidade de uma vida cidadã. Isso nós temos que voltar a ampliar os investimentos em educação, em saúde, voltar a ampliar a questão do saneamento, da moradia, enfim. É preciso estabelecer um projeto Brasil. Nós não podemos pensar, né, em função só de novas candidaturas. Temos que pensar, sobretudo, em função de novos projetos. E o papel da esquerda é esse. Não podemos pensar em caminhar de outra maneira, a não ser das vias democráticas disponíveis, mas sempre
se empenhando para ampliá-las cada vez mais, de modo que isso aumente a participação popular. Para terminar, Frei Beto, a ampliação desse abismo da desigualdade no nosso país fica evidente com a divulgação de uma dessas listas de super ricos, dessa vez da revista Forbes. Em 2020, ano de pandemia, o Brasil ganhou 20 novos bilionários, contabilizando 65 indivíduos nesse grupo. No todo, o montante avaliado desse grupo corresponde a 212 bilhões de dólares, ou 1,2 trilhão de reais. Valor que chegou quase a dobrar. Os novos super ricos do país adicionaram 85 bilhões de dólares, ou 477 bilhões de reais a essa conta. Enquanto isso, o governo oferece aos brasileiros afetados pela crise da pandemia, com muito sacrifício, míseros R$150 por 4 meses. É de lascar, Frei Beto. Esse retrato da revista Forbes é o retrato do capitalismo. O capitalismo devia ter, não tem, porque não tem ética, né, um mínimo de vergonha de tamanha desigualdade social. E, sobretudo, no ano de pandemia, a gente constatar que ampliou o número de multimilionários no Brasil. Um país pobre, um país de mais de 14 milhões de desempregados, um país de miséria, um país que está voltando para o mapa da fome. Então, realmente, é de clamar aos céus, né? Daí porque todos nós que temos senso cívico, consciência cidadã, que somos militantes do bem, nem vou dizer de esquerda, temos que nos empenhar, sim, para reduzir, e esse é o desafio número 1 hoje, a desigualdade social, ou seja, repartir a renda, porque não se justifica que meia dúzia de famílias, tenham rendas bilhardárias, enquanto milhões e milhões de famílias brasileiras padecem fome, falta de saneamento, de moradia, de educação, saúde, transporte, segurança, lazer, cultura, etc. Essa é a nossa luta, um país com mais justiça social, um país com mais harmonia, um país onde todos tenham assegurada uma renda básica. Isso é fundamental em qualquer programa de governo hoje. E, portanto, vamos manter viva a nossa esperança, guardemos o pessimismo para dias melhores, vamos retomar a nossa militância. Frei Beto, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. A gratidão é minha, Anderson, a você, a Celeste, ao todo o pessoal da Faixa Livre, mas principalmente aos ouvintes, aqueles que nos acompanham, aqueles que são fiéis às emissões dessa rádio, que é uma rádio que nos traz consciência crítica, informação de qualidade, que nos permite ser cada vez mais cidadãos e militantes de um novo Brasil, militantes de um futuro de justiça e paz. Muito obrigado, uma feliz Páscoa para todos, um grande abraço. Conversamos aqui com o jornalista, teólogo e escritor Frei Beto. Agora eu quero aproveitar esse tempinho aqui para fazer uma propaganda. Como todos vocês sabem, o Frei Beto, além de teólogo, ele é um autor de mão cheia, já escreveu 69 livros editados tanto aqui no Brasil como no exterior, e agora em tempos de pandemia ele lançou um site para comercializar essas obras lançadas por ele. O site onde o Frei Beto vende esses seus livros é o www.freibeto.org. Repetindo aqui então, o site é o www.freibeto.org. Adquirindo as obras do Frei Beto pelo site, vocês recebem em casa e com desconto, tá bom? Então fica aí a dica para todos os nossos ouvintes que queiram ter acesso às obras do Frei Beto no site www.freibeto.org. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@faixa-livre.com.br.
programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês aqui no Faixa Livre novamente. Flávio, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez. Flávio, a situação da pandemia no Rio de Janeiro tem se mostrado cada vez mais grave. O estado tem apresentado nos últimos dias a maior alta percentual no número de óbitos no país. A proporção de pessoas que morrem pela doença em relação à população é também a maior do Brasil. São estatísticas que preocupam a todos nós. O que a Alerj tem feito, Flávio, para tentar conter a tragédia da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro? Que medidas vocês têm tentado implementar? A Alerj começou o enfrentamento à pandemia de uma forma muito proativa, defendeu politicamente a suspensão das atividades, passou a ter um funcionamento híbrido, diminuindo o trânsito de servidores na casa e mesmo de deputados, aprovou leis muito importantes que vão desde a obrigatoriedade do uso de máscara até uma série de outras leis para garantir direitos para a população durante essa pandemia. Mais recentemente, a Alerj aprovou um programa para ajudar as pequenas empresas e garantir uma política de renda básica para o conjunto da população em situação de vulnerabilidade social, o projeto Supera Rio. Então, a aprovação desse projeto veio acompanhada de uma emenda constitucional para remanejar recursos de fundos estaduais, especialmente o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, para financiar essa política. Mas a Alerj acabou, num determinado momento, não tendo mais um mínimo de entendimento político comum ou de uma maioria sólida para tomar outras medidas que contribuíssem, por exemplo, com a implementação de restrição social em algumas situações como o que a gente enfrenta agora, onde o contágio se acelera. Isso se dá porque, além da agenda dos bolsonaristas de ser contra qualquer medida restritiva, a gente também tem deputados ligados a algumas prefeituras do estado que também aderiram a essa agenda, e o próprio governador Cláudio Castro se afinou com a agenda bolsonarista e tem tentado boicotar a maior parte das medidas de isolamento social para preservar vidas no estado, que é muito grave, é muito ruim e faz com que o Rio de Janeiro hoje tenha
por exemplo, uma das maiores taxas de mortalidade do Brasil, está entre as 5 maiores taxas de mortalidade no Brasil, esteve em terceiro, né, durante a maior parte do tempo. Tem um dos piores índices de vacinação, porque o governador não coordena o processo de vacinação, não dá tratamento ao fato dos nossos números serem mais baixos do que os dos outros estados, em média, e fica querendo aprovar, né, decreto para estabelecer critérios de que um setor passe na frente do outro, quando o mais importante é massificar o processo de vacinação e garantir, né, que a vacina chegue aos setores mais vulneráveis. E essas recentes medidas de restrição de circulação, tanto aqui no Rio de Janeiro como em Niterói, sua cidade, Flávio, combinadas a esse recesso sanitário implementado pelo governador Cláudio Castro, foram suficientes, na sua opinião? Não era necessário um lockdown efetivo para reduzir a transmissão do vírus? Essas medidas de restrição foram muito importantes, embora tenham sido insuficientes no estado inteiro. Alguns municípios, especialmente Rio e Niterói, vendo a situação se agravar muitíssimo, fizeram um movimento de suspender algumas atividades e decretar esse período de ampliação do isolamento social. Mesmo nesses municípios que estiveram à frente desse movimento, foi tudo muito insuficiente. Niterói, por exemplo, já retomou as aulas na educação infantil, a cidade do Rio já retomou as aulas em todos os níveis, os transportes públicos ficaram lotados, eu fiz 2 vistorias no terminal de ônibus de Niterói, estavam absolutamente lotados durante esses dias em que houve essa ampliação do isolamento social, e em muitas outras cidades o que se viu foi uma bandalha completa. Eu cito o exemplo de Duque de Caxias, que sequer suspendeu as aulas, mesmo sendo feriado estadual, mesmo tendo o decreto do governador suspendendo as aulas no estado. Eu tive que entrar na justiça, conseguir uma liminar pela suspensão das aulas em Caxias, e mesmo assim o prefeito desrespeitou a decisão judicial. A gente, por isso, vê hoje no Rio de Janeiro uma situação muito grave, onde a maior parte dos municípios estão em bandeira roxa, muitos também estão em bandeira vermelha, o estado inteiro está em alto risco, ou em risco muito alto de contágio, e a gente não consegue reduzir as curvas, pelo contrário, é recorde de internações, recorde de óbitos, recorde de pessoas na fila esperando atendimento, é uma situação calamitosa, e os governantes não tomam a medida necessária de interromper o contágio. Para interromper o contágio tem 2 caminhos: vacinação, que está a passos lentos por falta de vacina devido à incompetência do governo federal, ou medidas de isolamento social. As medidas de isolamento social têm que ser efetivas. Essa semana a gente está nessa disputa, entrando com ações em várias cidades, buscando interromper as aulas para garantir, de fato, isolamento social. Cabe destacar ainda o papelão do governador, porque o governador foi procurado por esses prefeitos com medidas tímidas, que eram o mínimo necessário para tentar interromper as curvas de contágio. O governador não aceitou fazer esse mínimo e ainda criou dificuldades. O governador, por exemplo, trabalhou o tempo inteiro para que bares e restaurantes ficassem abertos com o público até as 11 horas da noite. Isso é muito básico. Em bares e restaurantes as pessoas vão comer, vão beber, retiram as máscaras, convivem em ambientes fechados, e isso é um dos elementos que mais fazem com que o contágio aconteça. São pessoas próximas sem máscaras. É por isso que esse é um setor que é estratégico que se interrompa as atividades quando as curvas de contágio estão muito altas, porque é um setor cujo seu funcionamento, por si próprio, facilita o processo de transmissão do vírus. Então, o governador cumpriu um papelão. Ao invés de ajudar a reduzir as curvas no estado do Rio de Janeiro, embaralhou o meio de campo, fez essa situação de antecipar feriados, fazendo com que várias atividades não presenciais, que são importantes, como as próprias aulas remotas, como outras atividades que estão funcionando remotamente, que são importantes, grandes empresas que arrecadam para o estado, que funcionam, etc., tiveram suas dinâmicas completamente embaralhadas pela lambança que o governador fez nesse desenho de não querer tomar a medida necessária de isolamento social, ser pressionado, aí resolve antecipar feriado. Foi uma verdadeira lambança. A gente no estado do Rio de Janeiro não tem hoje uma coordenação efetiva do enfrentamento à Covid, e isso tem feito com que nós sejamos um dos piores estados em todos os quesitos. Maiores índices de contágio, maior taxa de mortalidade e menores índices de vacinação.
A Assembleia Legislativa não pode atuar de alguma forma para que esse necessário lockdown seja implementado aqui no estado, Flávio? Olha, a responsabilidade por liderar essas ações é do Poder Executivo, é do governador, é dos prefeitos, deveria ser do presidente da República, que faz justamente o contrário. Na ausência de ação efetiva desses setores, a Assembleia Legislativa pode cumprir papéis. Em alguns casos tem até cumprido, como eu já citei aqui, aprovando uma política de renda básica emergencial para a população em situação de vulnerabilidade social. E poderia cumprir também com relação ao lockdown. Mas hoje eu não vejo uma unidade política na Assembleia Legislativa que seja capaz de fazer avançar, por exemplo, na aprovação de um lockdown por alguns dias, durante ou 2 ou 3 semanas, durante esse momento mais crítico que a gente está enfrentando. Até porque a gente vê que, além dos bolsonaristas, além do próprio governador Cláudio Castro, nós temos, inclusive, prefeituras de diferentes matizes ideológicas, algumas até que se colocam como parte do campo progressista, que não topam fazer o isolamento social no nível que seria necessário, que vem sendo indicado pelas instituições científicas para controlar as curvas de contágio nesse momento que elas se encontram tão crítico. A Alerj é a representação da pluralidade das visões políticas da sociedade. Então, nem sempre é possível se avançar lá na construção de um consenso ou de uma maioria sólida que permita avançar em determinados temas. Enquanto toda a população do Rio de Janeiro, Flávio, se preocupa com o avanço da pandemia, o governador em exercício Cláudio Castro segue adotando o discurso negacionista do governo federal e dando maus exemplos, se aglomerando em festas, inaugurações e até tocando pagode em eventos. Como é que você vê esse tipo de postura do principal representante do Estado, Flávio? E vocês da Alerj chegaram a enquadrar o Cláudio Castro nesse episódio? Cabe algum tipo de sanção ao mandatário? A atuação do governador em exercício, Cláudio Castro, na pandemia tem sido um fiasco evidente em todas as esferas. Primeiro, com relação ao planejamento. O governador, ao se afiliar ao discurso negacionista, que nega a gravidade da Covid e boicota medidas que se tornam muitas vezes fundamentais para evitar o aumento do número de contágio, como, por exemplo, as medidas de isolamento social, ele adota um discurso de que vai ajudar no enfrentamento à Covid, ampliando o número de leitos. Só que essa é uma medida que, apesar de fundamental, e a gente tem lutado por ela desde o início da pandemia, ela tem várias limitações. A primeira é que você abrir leitos sem controlar as curvas de contágio nos leva à situação que nós estamos. Uma fila que gira ao redor de 600, 700 pessoas aguardando lugar nos leitos. Por quê? Porque muita gente se contagia, o contágio se expande rapidamente, precisa de mais e mais e mais leitos e a capacidade de abrir novos leitos acaba sendo sempre menor do que a velocidade com que as pessoas estão se contagiando. Só que tem um outro problema. Esses leitos, para funcionar, precisam de infraestrutura, equipamentos, pessoal, medicamentos, e está faltando tudo no estado do Rio de Janeiro. Desde o início da pandemia, a questão do pessoal qualificado é um problema. Você tem que ter médicos, intensivistas, você tem que ter fisioterapeutas, enfermeiros, e você tem uma dificuldade para suprir as necessidades de força de trabalho qualificada para abrir novos leitos. A falta de equipamentos também foi marcante desde o início da pandemia. E agora, nesse momento, nós temos uma falta de medicamentos crônica, medicamentos fundamentais para que os leitos de Covid funcionem, para que as pessoas possam ser entubadas, estão em falta na rede pública e na rede privada. E o governo do estado não está conseguindo resolver. Então, a aposta estratégica que ele fez, dizendo que ia garantir a abertura de novos leitos e boicotando ações de isolamento social, se mostrou um fracasso. Segundo, é um fracasso de gestão. Ele não está conseguindo abrir os leitos na velocidade que prometeu, tem feito opções absolutamente equivocadas, como, por exemplo, o fechamento do Hospital Estadual Eduardo Rabelo, que tinha 60 leitos recém-reformados, que tem pessoal qualificado lotado na unidade e que nesse momento está completamente subaproveitado. Além disso, o Rio de Janeiro é recordista em mortalidade no Covid-19. O que o governo fez para tentar articular os municípios e reduzir as taxas de mortalidade? Nada. O Rio de Janeiro é recordista em contágio. O que o governador conseguiu fazer para reduzir? Nada. O que ele tem feito de articulação com prefeitos?
Um estado que tem tão poucos municípios como o Rio de Janeiro, só tem 92 municípios, o governador não faz nada. É um fracasso na gestão da pandemia. E agora também um fracasso ético. Para completar, né, o seu desastre no enfrentamento à Covid, o governador resolveu não só participar de aglomerações, como promover festinha, utilizando recursos públicos, estrutura do governo do estado para aglomerar gente, desrespeitando o seu próprio decreto e decreto dos municípios para fazer rodinha de samba, pagode, comemoração de aniversário. Lamentável, uma vergonha o governador do estado do Rio de Janeiro estar vivenciando isso. A gente acionou a Procuradoria-Geral de Justiça, pedimos que seja investigada a conduta do governador, estamos em cima, estamos cobrando um posicionamento sobre isso. Infelizmente, na Alerj, hoje o governador conta com uma bancada que vem fazendo coro de apoio a essas medidas negacionistas do governador, ou no mínimo vista grossa nessas lambanças que ele tem realizado. Mas a gente vai continuar fazendo esse enfrentamento, não tem dúvida de que vamos conseguir mostrar como a irresponsabilidade do governador hoje tem contribuído para agravar a crise sanitária que o Rio de Janeiro está enfrentando. Outro tema que tem dado o que falar na Alerj, Flávio, diz respeito a essa privatização da SEDAI. O presidente da Assembleia, deputado André Siciliano, andou criticando a posição do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a venda da companhia, dizendo que, abre aspas, a SEDAI é o troféu do Guedes e nossa forma de prorrogar o regime de recuperação fiscal, fecha aspas. Neste sentido, ele apresentou, na última terça-feira, um projeto de decreto legislativo que condiciona o leilão da SEDAI, marcado para o próximo dia 30, a assinatura da prorrogação do regime nos termos previstos lá em 2017, quando ele foi assinado. Ou seja, é um pior que o outro, não é, Flávio? Qual é a posição do PSOL em relação a esse embate? E você vê alguma possibilidade de se evitar a privatização da SEDAI? Em primeiro lugar, nós da bancada do PSOL somos contrários à privatização da SEDAI. A água é um bem comum fundamental para a sobrevivência humana, fundamental para o equilíbrio ambiental. O estado do Rio de Janeiro é um estado importador de água, precisa utilizar para o abastecimento da sua população a água de rios, que são rios interestaduais, são rios nacionais. Então, essa gestão dessa água é uma gestão muito estratégica, muito cuidadosa. É importante que seja feita por uma empresa pública que se baseie no princípio da equidade no acesso, da garantia do direito à água do conjunto da população, garantindo também aos setores mais vulneráveis. Nesse sentido, a água não pode ser tratada como uma mercadoria, não pode simplesmente ser entregue na mão de um grupo privado que vai buscar extrair lucro da gestão das águas, da sua distribuição. Em segundo lugar, a SEDAI é uma empresa que tem que ser muito melhorada. Tem que ter, de fato, um olhar para ampliar seus investimentos, para garantir acesso à água à população da Baixada, população de São Gonçalo, da Zona Oeste do Rio, que ainda não tem acesso pleno à água tratada e à coleta de esgoto. Mas a SEDAI é uma empresa que tem dado lucros multimilionários ano após ano, 300 milhões, 500 milhões, 600 milhões, e hoje o estado do Rio de Janeiro é credor do governo federal numa dívida de bilhões em impostos que o governo federal cobrou da SEDAI de forma arbitrária e equivocada. Então a SEDAI é uma empresa que, apesar dos seus problemas, ela tem dado um retorno em termos de geração de receitas para o estado do Rio de Janeiro. Hoje, privatizar a SEDAI significa, no longo prazo, retirar receitas, retirar dinheiro do estado do Rio de Janeiro. Sem falar que, num momento de crise como o que a gente enfrenta, o governo tem que melhorar a gestão da SEDAI e ampliar os seus investimentos para nos ajudar a combater essa crise, melhorando a qualidade de vida da população, ampliando o saneamento, ampliando o acesso à água, gerando emprego na construção civil, gerando empregos verdes, empregos na área ambiental para melhorar a qualidade de vida da população. Então nós, pessoal, sempre fomos contra. O governo federal colocou isso como uma pré-condição para o regime de recuperação fiscal, ainda no governo Temer. O regime de recuperação fiscal foi extremamente nocivo para o estado do Rio de Janeiro. Ele desconsidera todos os créditos que o Rio de Janeiro tem com o governo federal e impõe uma série de obrigações como essa
da privatização da SEDAI. Infelizmente, o governo Bolsonaro entrou no lugar do governo Michel Temer e manteve a mesmíssima postura de chantagem, pressão, desrespeito ao Estado do Rio de Janeiro. E agora, essa questão da privatização da SEDAI se transformou numa questão central. O governo do Estado do Rio de Janeiro está voltando a ter que pagar centenas de milhões da sua dívida com o governo federal. Nada do que o governo federal deve ao Estado do Rio de Janeiro, como essa dívida referente à SEDAI, como as dívidas relacionadas à Lei Candir, nada disso é colocado na mesa de negociação. E a pressão pela privatização da SEDAI vira, inclusive, uma situação de desrespeito, de envergonhar o Estado do Rio de Janeiro, que está sendo submetido a essa pressão pelo governo federal. Então, a gente hoje na Alerj tem setores que entenderam em algum momento que a privatização da SEDAI poderia ser importante para garantir o equilíbrio fiscal, para garantir a presença do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal, que agora revêem essa posição e falam, olha, se é para o Estado do Rio de Janeiro se quer ser beneficiado no regime de recuperação fiscal, é melhor que não privatize a SEDAI. E tem outros setores como a gente que já vinham defendendo que era uma furada em qualquer contexto privatizar a SEDAI. Então continuamos sendo contra. Nesse momento, eu acredito que se somando essas diferentes visões, temos uma posição majoritária na Assembleia Legislativa que questiona a privatização da SEDAI e vamos aprovar essa semana um projeto para que a gente coloque empecilhos nesse processo de privatização. Qual vai ser o tamanho desse empecilho? Obviamente é um processo de disputa política que ainda está em aberto. A gente quer que seja um empecilho definitivo, que a SEDAI não possa ser privatizada. Tem outros atores que querem colocar um empecilho condicionando ao andamento das negociações com o governo federal. E tem aqueles que querem privatizar a SEDAI de qualquer forma, independente de qualquer coisa, são aqueles que, infelizmente, submetem o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro às suas visões, a qualquer perspectiva. Então, a gente está fazendo esse debate e a gente espera que consiga evitar a privatização da SEDAI, que é muito nociva para o Estado do Rio de Janeiro. Flávio, a SEDAI dá um lucro enorme ao Estado do Rio de Janeiro, cerca de 1,3 bilhão de reais ao ano, aproximadamente, mesmo com esse desmonte na companhia que tem provocado esses episódios de gosto e cor na água oferecida à população do Rio, com intenção clara de reduzir o preço da empresa e favorecer os interessados no leilão. Em um estado que tem o caixa combalido, como é o do Rio de Janeiro hoje, vender uma empresa que entrega recursos aos cofres públicos não é um contrassenso? Com certeza, é o que eu estava falando. O lucro da SEDAI chega a passar de 1 bilhão de reais, dependendo do ano em que você está analisando. É um lucro crescente, é um lucro que permite à empresa ter um plano de investimentos, que no caso do Estado do Rio de Janeiro, na crise que a gente enfrenta, seria fundamental. E no longo prazo, esse lucro faz-se como uma receita fundamental para o equilíbrio das contas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Então, a privatização da SEDAI, também do ponto de vista financeiro, é um contrassenso. É você abrir mão do principal ativo do Estado, que é uma fonte de receitas permanente e que pode ser também instrumento de desenvolvimento. Como nós temos várias áreas ainda sem acesso à água tratada, como nós temos várias regiões sem coleta e tratamento de esgoto e temos uma empresa de saneamento com uma arrecadação bilionária, o que o governo tinha que fazer era colocar essa empresa para investir maciçamente na ampliação do acesso ao saneamento para que a gente enfrentasse a crise econômica, a crise ambiental, de forma combinada, gerando um ambiente de desenvolvimento sustentável no nosso Estado. Na última semana, Flávio, o governador Cláudio Castro acabou respondendo pelas redes sociais algumas críticas do seu correligionário, o deputado federal Marcelo Freixo, em relação ao combate à pandemia no estado, e ambos acabaram discutindo. Cláudio Castro chamou o Freixo de covarde, disse que ele estava fazendo politicagem com a doença, enfim. Como é que você viu essa discussão, Flávio? Essa é a posição correta de um governador diante de críticas? O governo Cláudio Castro boicota medidas de isolamento social que seriam fundamentais para salvar vidas nesse momento, fracassa nas medidas que ele próprio anuncia de ampliação de leitos, de melhoria nas condições de saúde do Estado para garantir um melhor enfrentamento à Covid, e quando é criticado, diz que está se querendo politizar o ambiente de enfrentamento à pandemia. Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei no ano passado, e a bancada dele atrasou a aprovação na Alerj, depois que eu consegui aprovar, ele vetou, que lhe dava possibilidade de participar de consórcios
e de comprar vacinas que não estivessem contempladas no Plano Nacional de Imunização. Ele vetou porque quis. Era um projeto que dava para ele ferramentas para acelerar o processo de imunização da população do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos vários estados consorciados que já compraram dezenas de milhões de vacinas que a qualquer momento podem começar a chegar no Brasil e acelerar o processo de imunização nesses estados. O Rio de Janeiro ficou no final da fila, foi um dos últimos a se movimentar, é o que tem menos assertividade nessa relação com os laboratórios, porque o governo não quis. Quando a gente foi fazer esse debate na Alerj, o discurso da base governista foi o mesmo. Estão querendo politizar não, porque a gente quer que vidas sejam salvas. O que a gente quer é que os governos façam o que está ao seu alcance. O deputado Marcelo Freixo fez críticas corretíssimas. O governo Cláudio Castro assumiu a agenda negacionista do governo Bolsonaro e por isso tem sido um fracasso no enfrentamento à pandemia no estado do Rio de Janeiro e por isso tem nos envergonhado a todos ao promover papelões como ficar participando de rodinha de samba e cantando pagode em plena pandemia, quando as pessoas estão perdendo entes queridos, quando estão morrendo centenas de milhares de pessoas no nosso país. Por falar em Freixo, Flávio, o deputado deu entrevistas recentemente para os jornais O Globo e o Estadão, falando sobre a necessidade da construção de uma ampla aliança com os setores que ele classificou como centro democrático aqui no Rio de Janeiro para derrotar o bolsonarismo. Esses representantes do centro seriam o deputado Rodrigo Maia e o prefeito Eduardo Paes, ambos do Democratas e escravos dessa retórica ultraliberal que entrega o Estado brasileiro ao capital hegemônico. Como o pessoal reagiu a essa possível aliança sugerida pelo deputado Marcelo Freixo, Flávio? Qual é a posição do partido a esse respeito? Bom, acho que ainda não dá para falar de uma reação do PSOL a essas declarações, a esses movimentos do deputado Marcelo Freixo. O PSOL, nesse momento, tem uma agenda prioritária de enfrentamento à pandemia. E a gente quer, inclusive, construir alianças e articulações o mais amplas possíveis com setores que queiram fazer essa agenda, que queiram que, quando necessário, como agora no Rio de Janeiro, se faça o isolamento social para preservar vidas, que se caminhe com processos de fortalecimento das nossas instituições democráticas, como, por exemplo, quando a gente cobrou inúmeras vezes que o deputado Rodrigo Maia, quando presidente da Câmara, desse abertura aos processos de impeachment para que o Bolsonaro respondesse pelas inúmeras condutas criminosas que ele tem tido à frente da presidência da República, inclusive condutas que aumentam a gravidade da pandemia e levam à morte de mais e mais gente da nossa população. Infelizmente, esses setores são setores que têm posições, no mínimo, ambíguas, tanto no enfrentamento da pandemia quanto na defesa da democracia. Então, são setores que, em poucos momentos, têm se somado à luta por um enfrentamento real à pandemia e por uma agenda de fortalecimento das instituições democráticas no nosso país. Então, hoje eu consideraria que uma posição que é mais consensual dentro do PSOL é de tentar criar ações de unidade com os partidos do campo progressista que estejam indo sempre nesse sentido. Fortalecer o combate à pandemia, salvar vidas e defender a nossa democracia. É a hora de se debater alianças visando 2022, Flávio, diante de tantos e graves problemas que nós temos aqui no Rio de Janeiro? Que não. Inclusive, eu acho que 2022 vai ser muito resultado desse processo que a gente está vivenciando agora. A gestão a essa pandemia, o que essa pandemia significa de agravamento da crise econômica e social, então da necessidade de se desenvolver políticas públicas que atendam a população mais pobre. Aí é importante dizer, a gente lutava para que a gente tivesse um auxílio emergencial no Brasil que fosse num patamar minimamente suficiente para que as famílias mais pobres se mantivessem com comida na mesa, com capacidade de sobrevivência. E esses setores do centrão ou desse centro liberal, etc., fecharam na agenda de Bolsonaro de reduzir o valor do auxílio emergencial, de criar mais dificuldades. Então tem uma série de embates políticos que estão abertos agora. Mais uma vez, essa situação de isolamento social aqui no Rio, que o governo Eduardo Paes está peitando a abertura das escolas, a manutenção de várias atividades no momento onde a cidade está em bandeira roxa. Isso são enfrentamentos da vida real. A reforma da Previdência que ele está querendo fazer na cidade do Rio de Janeiro a toque de caixa, retirando o direito dos servidores, mexendo
em fundos que são fundos bilionários, né, os fundos previdenciários, sem dar um mínimo de transparência no debate político, tudo isso vai se refletir em 2022 naquela possibilidade de setores dialogarem, sentarem na mesa ou não. E tudo que a gente vê hoje das agendas que estão em desenvolvimento não apontam para uma convergência entre esses setores. Então, é um pouco ilusão achar que articulações políticas com tanta antecedência num setor, com setores com tantas diferenças políticas, num momento tão complexo como esse que a gente está enfrentando, vão de fato significar algum caminho seguro para qualquer coisa. E aqui no Rio de Janeiro a gente sabe o que esses setores representaram em termos de destruição do Estado, em termos de representar, né, um setor do capital, né, parasitário, um setor que dilapidou o Estado do Rio de Janeiro em vários esquemas e que a gente não quer que essa história se repita. Então, ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Flávio Serafini, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que quero agradecer mais uma vez o convite do Faixa Livre para estar aqui conversando com vocês. Quero parabenizar o programa pelo papel que cumpre de trazer informação e reflexão crítica sobre o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado que pensa muito pouco o seu desenvolvimento, as suas questões sociais, e o Faixa Livre, sem dúvida nenhuma, cumpre um papel muito importante de informar, de refletir, de trazer pensamento crítico aqui para o Rio de Janeiro. Então, estou sempre à disposição. Parabéns e um ótimo dia. Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. E eu finalmente volto a contemplar os recados que vocês ouvintes nos enviam aqui para o programa. Antes de tudo, eu quero pedir mil desculpas a vocês porque eu não tenho dado conta dos inúmeros recados que vocês têm nos enviado aqui pelo nosso e-mail, pelas nossas redes sociais, pelo nosso site. Eu tenho recados acumulados do mês de fevereiro para vocês terem uma ideia. Eu vou citar aqui alguns ouvintes que nos mandaram recados lá atrás e que eu ainda acabei não contemplando. São eles, o Ricardo Félix, a Leda Mota, a Edith Teixeira, o Heron Aderaldo Guimarães, o Ricardo Carvalho, a Nilzete Silva, a Maria Luísa Carvalho Guimarães, a Vânia Maria, o Fábio Antifascista Ecopessoal, a Jo Araújo, o Robson Custódio, o Beto Leal, o Gilson Alves, o João Coimbra, nosso ouvinte histórico aqui, o Luiz Antônio Cipriano, o Carlos José, a Marilda da Silva Ribeiro de Souza, também o Alfredo Teixeira, o Roberto Rigato, a Mirtes Cohen, a Roseli Maria Guimarães, a Ângela Gomes, o Roberto Mendonça, o Ricardo Faustino. Eu quero pedir desculpas a todos vocês ouvintes, dos quais eu não consegui ler os recadinhos aqui, vocês nos enviam com tanto carinho. Mas vocês têm percebido que o nosso quadro político anda tão complicado que está faltando tempo aqui para nós conseguirmos dar conta de toda essa demanda. Mas agora eu vou retomar a leitura aqui de alguns recadinhos que foram enviados até no mês passado por vocês. O Carlos, pelo nosso Twitter, diz o seguinte: este programa me representa, saudade do ao vivo, mas sei que é super necessário neste momento. Parabéns, Faixa Livre. Carlos, muito obrigado pelo teu carinho. Infelizmente, esse formato que o nosso programa está sendo produzido no momento prejudica demais a qualidade do diálogo. Mas foi a forma que nós encontramos para manter o Faixa Livre no ar. Eu te agradeço a audiência e eu espero que em breve nós voltemos com o nosso programa ao vivo, Carlos, mas tudo depende da imunização contra o coronavírus, não é isso, meu amigo? Eu espero que você também esteja se mantendo aí em isolamento, tá bom? O Alfredo Teixeira nos incentiva aqui, ele diz: vamos, Faixa, cadê você, André do Morro da Formiga? De fato, Alfredo, nós também estamos com saudades aqui dos comentários do André, as belas participações do nosso ouvinte histórico lá do Morro da Formiga. André, estamos aí no aguardo dos seus recados, tá bom, meu amigo? O Marcos nos envia aqui um bom dia. Bom dia para você também, Marcos. Espero que você nos esteja ouvindo. Também pelo YouTube, o Breno Dias Magalhães diz: obrigado pelo programa, foi muito bom. Ele se refere à edição que foi ao ar no dia 2 de março. Eu que te agradeço a audiência, tá bom, Breno? Que bom que você gostou da nossa edição do programa. O Marcos Lins diz: Pazuello é o responsável, não dá para culpar o subordinado. Pois é, Marcos, a questão é que o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, cumpria ordens do Bolsonaro, não é isso? É muito evidente que ele tem a sua parcela de culpa nessa crise da pandemia, pelas quase 300 mil mortes pela Covid-19 enquanto ele esteve no comando da saúde do país. Mas é muito claro que a grande culpa
em todo esse cenário é do presidente Jair Bolsonaro, né, meu amigo? Esse negacionismo genocida do presidente da República tem provocado essa tragédia que nós temos visto a cada dia. Mais de 3.500 óbitos a cada 24 horas no país. Um absurdo sem tamanho, e ele não é responsabilizado por todo esse caos que está provocado. Esperamos que as nossas instituições punam o Jair Bolsonaro da maneira devida, não é isso, Marcos? Muito obrigado aí pelo teu recado, tá bom? A Mirtes Cohen, bom dia, faixa livre, bom dia para você também, Mirtes. A Leda Mota, pelo nosso e-mail, nos parabeniza aqui, ela diz: parabéns, riquíssimas e esclarecedoras as entrevistas no programa de hoje. Paulo Pinheiro ofereceu informações preciosas. Pena não ser ele o nosso ministro da Saúde. A agradecida deixa o fraterno abraço para a equipe responsável por esse indispensável programa. Leda, muito obrigado por esse gentil comentário que você nos mandou aqui no Faixa Livre. Ela se refere à entrevista que nós fizemos lá no dia 4 de março, com o médico e vereador Paulo Pinheiro. Que bom, Leda, que bom que você gostou da entrevista que nós fizemos com o Paulo Pinheiro. De fato, infelizmente, é uma pena que ele não esteja no Ministério da Saúde, não é isso? Te agradeço mais uma vez o comentário, Leda. Agora, pelo YouTube, o Robson Custódio nos manda uma sugestão de entrevista. Ele diz: bom dia, entrevistem o Galo dos entregadores antifascistas, obrigado. Robson, eu vou passar aqui a tua sugestão às mãos da Celeste Sintra, tá bom, meu amigo? Te agradeço demais esse recado. O Ricardo Félix, nosso ouvinte lá de Interlagos, em São Paulo, diz: grande entrevista com o meu xará Ricardo. Parabéns a todos do Faixa Livre. Te agradeço demais os elogios, Ricardo. Ele se refere à entrevista que nós fizemos aqui com o sociólogo Ricardo Antunes. Que bom que você gostou, meu amigo. Um abraço para você, Ricardo. Bom, antes de ir aqui para o nosso intervalo, eu quero lembrar que ontem foi celebrado o Dia do Jornalista. Essa nossa profissão, muito pouco valorizada no Brasil, mas de extrema importância. Nós que temos essa missão diária de oferecer conteúdo de qualidade para vocês ouvintes, especialmente em um veículo alternativo como é o Faixa Livre, que oferece o contraponto ao que é colocado na mídia dominante. Eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos os colegas de profissão, a nossa amiga Celeste Sintra, que também produz esse programa, a Natália Moraes, a todos vocês que nos ajudam a colocar o Faixa Livre no ar. Nós que completamos um ano transmitindo o programa nesse formato remoto, no último dia 4 de abril. Eu não cheguei a comentar esse detalhe aqui. Tem sido um período muito difícil para todos nós, mas vamos seguindo com essa missão, que é oferecer a vocês conteúdo de qualidade, dando espaço àqueles que não têm voz na grande mídia, com análises de qualidade para todo o nosso cenário político intrincado que nós temos atualmente. Muito obrigado a todos vocês ouvintes e, mais uma vez, parabéns aos nossos amigos jornalistas. E caso vocês queiram entrar em contato conosco aqui no Faixa Livre, mandem os seus recados pelo nosso e-mail, o ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pelas nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Olá, Anderson, bom dia. É sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes do Faixa Livre. Paulo, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Paulo, eu queria começar hoje por essa notícia de que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi encarregado pelo presidente Reuven Rivlin de formar um novo governo após a quarta eleição, sem um vencedor claro em 2 anos. A coalizão, costurada por Netanyahu, tem 52 das 120 cadeiras do parlamento do país, mas muitos líderes partidários prometeram não se aliar ao premier por conta do seu julgamento por corrupção que foi retomado essa semana. Você acha que o Netanyahu consegue superar essa oposição por conta das acusações e finalmente formar um governo? Bom, a realidade política de Israel nos últimos anos ela tem sido marcada por um cenário de grande incerteza, né? O Netanyahu não consegue formar nenhuma maioria consistente no parlamento de Israel, tem se equilibrado, né, com alguma dificuldade a partir de alianças transitórias, momentâneas,
né, e vem sobrevivendo assim, né, e me parece que mais uma vez, né, tudo aponta para que ele consiga, né, novamente superar os desafios de não ter alcançado, né, uma maioria confortável, mas ele tem alguns trunfos, né, importantes a seu favor, né, sobretudo, né, o êxito, né, na campanha de vacinação em massa em Israel, né, o país que lidera aí o ranking mundial, né, de percentual de população vacinada. Isso é um capital político muito importante a seu favor, né? E vale considerar também que a principal figura de oposição a ele, né, que era o Benny Gantz, acabou perdendo muito prestígio e visibilidade por ter justamente participado de um arranjo com o próprio Netanyahu, ter integrado o seu governo como ministro da Defesa, né, que é um cargo importantíssimo em Israel. Isso acabou desgastando o Benny Gantz diante dos críticos e opositores ao Netanyahu, né? Então, ele se livra, né, de alguma maneira dessa figura incômoda, né, do Partido Azul e Branco, lida hoje com, claro, outros nomes, né, como o próprio Lapid, né, que fazia parte, né, da coalizão junto com o Benny Gantz, né, mas não ameaça certamente a centralidade política do Netanyahu dentro de Israel, né? Então, nesse contexto emergencial de crise sanitária, pandêmica, tendo em vista todo o êxito, né, da campanha de vacinação, né, e naturalmente a partir daí, né, a abertura, né, de um contexto mais promissor em termos de retomada econômica, né, tudo isso certamente fará com que, né, o Netanyahu consiga mais uma vez superar os desafios políticos, né, e se manter no poder como primeiro-ministro. Essa liderança dele em relação à vacinação contra a Covid-19, Paulo, Israel é um dos países que mais imunizou a sua população no mundo, pode de alguma forma favorecer o Netanyahu e servir de contraponto às denúncias de corrupção? Conforme comentado, a vacinação ela é chave, né? Então o Netanyahu ele pessoalmente se envolveu diretamente, né, nas negociações das vacinas, né, se articulou muito fortemente com a Pfizer, né, inclusive pessoalmente, né, contatando, né, o CEO, né, da Pfizer em vários momentos, né, para assegurar justamente o fornecimento das vacinas, né, um fornecimento prioritário, né? Israel queria figurar entre os primeiros países a receber o imunizante e conseguiu, né, graças ao empenho, né, muito claro do presidente, né, que liderou inclusive campanhas midiáticas, né, viralizou aqui no Brasil, né, um vídeo protagonizado pelo Netanyahu, né, contra as fake news, né, relacionadas à vacina contra a Covid-19, né. Então, ele apostou, né, muitas de suas fichas na questão da vacinação. E certamente o êxito indiscutível, né, de Israel, né, acaba servindo muito a seu favor, né? É um elemento que certamente conta muito a seu favor nesse momento em que ele busca, né, articular mais um governo, né? Então é muito simbólico, né, que em um contexto em que países vêm muito afetados, né, como o Brasil e boa parte da América Latina, né, hospitais de referência em Israel, né, em Jerusalém, por exemplo, né, tem a ala de pacientes de Covid absolutamente zerada, né, sem nenhum interno, né, sem nenhum paciente internado. Então, isso é muito simbólico, né? O êxito é certamente muito importante, claro, ele está colhendo os frutos de uma gestão muito responsável. Quer dizer, por mais que possamos fazer várias críticas ao Netanyahu, né, enfim, ao modo como ele faz política, né, aí nos últimos anos, né, já há mais de uma década direto como primeiro-ministro, mas ele tem de fato uma percepção, né, muito cirúrgica, né, de algumas prioridades para o país e nesse contexto de crise sanitária ele foi muito acertado, né. E claro que ele tem usado isso muito a seu favor, né? Quer dizer, se a gente pode criticar em outras frentes, né? Então, na questão, por exemplo, com a Palestina, né? Nessa questão da vacinação, ele foi um grande êxito, né? E se distanciando, inclusive, do seu grande amigo Donald Trump, né? Que durante algum tempo dava pouca importância, ou parecia dar pouca importância, né? A questão
da Covid-19. O Netanyahu soube, né, se articular bem e até mesmo, né, aproveitou a crise sanitária para, né, formar um governo de emergência, né, a partir daí convocou eleições antecipadas, né, então esses são detalhes que mostram como ele é de fato uma raposa velha, podemos dizer, na política de Israel, né, e soube se aproveitar do contexto da melhor maneira, né, conseguindo importantes dividendos, né. Então, sem dúvida alguma, né, é uma variável que ele soube usar politicamente. E o que esperar de uma nova gestão do Netanyahu como primeiro-ministro de Israel, Paulo? Não podemos esquecer que ele já não tem mais o amparo de Donald Trump nos Estados Unidos. Isso pode dificultar a situação para ele no cenário internacional de alguma forma? Bom, certamente para o Netanyahu, né, não contar, né, com o seu aliado na Casa Branca, né, o Donald Trump, é um desafio, né? Se o governo Joe Biden, né, ainda um pouco cedo e prematuro para cravarmos isso, né, mas se o governo Biden se aproximar, né, do que foi o governo Obama, podemos esperar uma posição bastante mais crítica, né, dos Estados Unidos em relação a Israel, né, e a algumas iniciativas levadas a cabo pelo governo Netanyahu, né, sobretudo no que tange, né, os territórios ocupados na Cisjordânia, né, os assentamentos judeus na Cisjordânia, lembrando, por exemplo, que o Netanyahu tem um plano de anexação, né, desses assentamentos judeus na Cisjordânia, ali no entorno do Vale do Rio Jordão. Enfim, é uma questão muito, muito delicada, né? E o Trump se colocava ao lado do Netanyahu, né, apoiando essas iniciativas por mais controversas que fossem, né? E nos últimos anos houve um desgaste, né, e um afastamento, né, entre o movimento palestino, né, entre a Autoridade Nacional Palestina e o governo de Israel, né, dificultando o avanço de qualquer perspectiva de entendimento e de paz, né. Se o Biden de fato assumir uma posição mais crítica ou menos tolerante aos excessos de Netanyahu, ele terá que repensar algumas de suas estratégias, né, como aconteceu à época do governo Obama, né. Chegamos a ver naquele momento, no finalzinho do governo Obama, né, uma resolução sendo aprovada no Conselho de Segurança, né, criticando justamente o avanço de assentamentos judeus na Cisjordânia, né, com a abstenção dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, via de regra, eles vetam, né, no Conselho de Segurança qualquer resolução crítica ou condenatória a Israel. Não foi o caso ali, né, ao final do governo Obama. Os Estados Unidos deixaram passar, né, se abstiveram, né, não vetaram, deixaram passar essa resolução contra Israel. Então, enfim, certamente ter perdido o seu grande aliado na Casa Branca pode trazer algumas dificuldades. Enfim, a expectativa é que não veremos, né, grandes avanços, né, no diálogo com o movimento palestino, né. O Netanyahu firmou, né, algumas articulações, né, com grupos ultra-ortodoxos, enfim, com uma direita mais radical. Isso pode dificultar, né, certamente a perspectiva de alguma mudança positiva, né, na relação com os palestinos, né. Os grupos aos quais ele tem se aproximado não são grupos que aceitem, né, muito bem, né, um entendimento mais amplo e mais profundo com os palestinos. Então, certamente não veremos muitas mudanças, né, nesse sentido, claro, a depender, né, de como se posicionará o governo Joe Biden, que aí sim pode ser uma fonte importante de desafios para o Netanyahu ali no entorno regional. Falando agora justamente sobre os Estados Unidos, Paulo, o presidente Joe Biden anunciou mais um pacote ousado de estímulos à economia do país. Dessa vez, a intenção do democrata é investir 2,3 trilhões de dólares em até 8 anos em obras de infraestrutura, gerando empregos e movimentando o mercado, algo que qualquer dirigente minimamente responsável deve fazer em momentos de crise, usar o Estado como fomentador da atividade econômica. Só que esse tipo de iniciativa, justamente no centro do capitalismo, chama atenção, não, Paulo? Lembrando que o Joe Biden já havia assinado no mês passado um outro pacote de estímulos na casa dos 2 trilhões de dólares. Bom, com relação a esse novo pacote, né, certamente estamos diante de o que pode ser uma grande mudança, né, de orientação política, macroeconômica dentro dos Estados Unidos, né? Talvez a maior mudança, né,
desde os anos 60, né, ou até, voltando um pouco mais, é a maior mudança desde os anos 30, desde a época do New Deal, né? Agora não se trata mais de um pacote emergencial, né, como foi aquele pacote aprovado no Congresso há algumas semanas, né, de 1,9 trilhão de dólares, né? Agora é um pacote ainda maior, né, de mais de 2 trilhões, né, que busca lidar com questões mais estruturais nos Estados Unidos, né, sobretudo com investimentos na área de infraestrutura, né, então estradas, transmissão de energia, ferrovias, uma aposta também, né, partes importantes desses recursos, né, será em inovação, pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, áreas absolutamente cirúrgicas, estratégicas, né, no contexto global mais contemporâneo. Né, os Estados Unidos não querem perder uma liderança no setor de tecnologia, então sabem que tem que haver um investimento robusto em pesquisa, então estão pensando de fato em médio e longo prazo, né, num plano mais estrutural. E além do que também um esforço grande em termos de revitalização da indústria dos Estados Unidos, né, quer dizer, muito mais do que simplesmente lançar mão de medidas protecionistas, né, como fez o Trump, é tentar revitalizar uma indústria desgastada em alguns setores estratégicos, né, em que a própria liderança dos Estados Unidos se vê largamente ameaçada, além de outros pontos, né, previstos aí nesse pacote, né, como acesso à banda larga de internet, etc. Então, há uma preocupação grande, né, do Biden em transformar, né, o que é o papel do Estado na economia, né? Por isso que eu digo que talvez seja a grande mudança, né, desde os anos 60, né, depois de décadas a fio, né, em que se defendia a lógica de um Estado mínimo, menor intervenção do Estado na economia, depois de governos sucessivos, né, apostando numa redução de impostos, né, vimos o Trump, né, por exemplo, reduziu os impostos corporativos, né. Agora o Biden se permite, né, caminhar em sentido oposto, né, falando aí da elevação de 21% para 28%, né, nos impostos sobre os lucros das empresas, né. Isso é uma mudança muito robusta, né. A taxação de grandes fortunas, quer dizer, é daí, né, que virão os recursos para financiar esse plano tão ambicioso, né. E representa uma mudança, né, uma guinada grande, os Estados Unidos assumindo, né, o Estado, né, assumindo um papel, né, quer dizer, de alguma maneira, Anderson, é um novo contrato social, né, que está sendo maturado nos Estados Unidos, né, uma nova ideia e percepção acerca da responsabilidade social do Estado, né. Vimos já a conta-gotas algumas medidas nesse sentido com o Obama, por exemplo, né, com o seu Obamacare, mas agora estamos indo muito além, né. Então é um novo contrato social, né, uma nova forma de pensar a responsabilidade social do Estado norte-americano em um contexto em que vimos se aprofundar ao longo das últimas décadas, né, a assimetria, né, social e econômica dentro dos Estados Unidos, né, a diferença entre ricos e pobres cresceu brutalmente, né, as desigualdades sociais, né, se ampliaram muito nos Estados Unidos, é um país extremamente desigual hoje em dia, e é claro que isso não pode ser enfrentado apenas com medidas paliativas, né, ou pontuais, tem que se pensar de maneira mais estrutural, né, então justamente, né, repensar, né, a questão tributária, né, aumentar o imposto sobre grandes fortunas, né, sobre o lucro corporativo, é um caminho importante para isso. E é claro que o governo Biden tem reiterado permanentemente que há uma preocupação muito central com temas como educação, né, a necessidade de se dar um suporte, um apoio a famílias de baixa renda, né, e tudo isso combinado também, né, com uma preocupação não apenas social, mas uma preocupação verde também, né? Então, iniciativas verdes, né, estão também no horizonte do Biden, energia limpa, captura de carbono, né, são pontos que ele tem levantado, quer dizer, estamos diante, certamente, de um quadro muito, muito inovador, né? O entendimento que se tem é que para preservar o capitalismo norte-americano é preciso mudar as suas bases, seu entendimento, colocando o Estado na posição mais central, né, taxando as grandes empresas, né, os mais ricos, e usando esses recursos para mudanças estruturais, né, de grande porte, né, na esfera social, no plano ambiental, investimentos em infraestrutura, né,
Então é certamente algo que tende a significar e a representar, né, uma alteração bastante profunda, né? Claro que desde que ele consiga avançar, né, com esses pacotes, não é algo simples, não é algo trivial, né, diferente de um pacote emergencial. Então conseguir avançar, né, com essas ideias no Congresso não será nada simples. Há muita oposição a esse tipo de iniciativa lá nos Estados Unidos, Paulo. Me parece que a intenção principal é colocar o país norte-americano com força nessa disputa que tem sido travada com a China pela liderança mundial. O Joe Biden está indo pelo caminho certo, na sua opinião? Há resistência, sem dúvida, né? Já vimos algumas vozes questionando, né, essa proposta do Biden, né, dentro do Partido Republicano. Alguns políticos no próprio Partido Democrata também, né, questionaram esse super pacote de mais de 2 trilhões de dólares, né, e as ideias que estão por trás dele, né, essas mudanças, né, no regime tributário, né, o aumento de impostos, né, aumento de impostos significa ir na contramão da tendência das últimas décadas nos Estados Unidos, né, tabu verdadeiramente. Então, claro que vozes se levantam contra. Mas o Biden, claro, ele é consciente da necessidade de promover essas mudanças mais estruturais, né, para fortalecer, né, a própria competitividade e o capitalismo dos Estados Unidos, né? Então é repensar, como nós comentamos, o próprio contrato social, né, o papel do Estado, né, para que os Estados Unidos possam ganhar força e competitividade, né, dentro de um cenário internacional e de uma economia global, né, onde a China, claro, continua sendo a grande ameaça, e o Biden é consciente disso, né? Então, no que tange a postura dos Estados Unidos em face da China, Anderson, o Biden é tão crítico quanto os seus antecessores, né? Quanto Trump, quanto o próprio Obama, né? Ele sabe, né, o desafio representado pela China, né? E é importante, portanto, ganhar fôlego, né, em setores industriais que sofreram a perda de competitividade, né, ao longo das últimas décadas. É preciso entrar com força, né, nessa nova dinâmica ambiental, né, energias limpas, renováveis, né, captura de carbono. Ele sabe que é preciso, né, caminhar nessa direção para poder fazer frente à China em um contexto global cada vez mais desafiador, né? Então, se há um ponto em que claramente a gente pode entender que o Biden mantém as preocupações do governo anterior na percepção das ameaças e dos desafios representados pelo gigante asiático, né? E claro, nesses 100 primeiros dias de governo é difícil fazer uma avaliação mais definitiva, né, do governo Joe Biden, mas ele tem combinado medidas de força importantes em temas econômicos, né? Então tentando levar a cabo de fato uma reforma, uma mudança, né, mais impactante, né, com esses pacotes, né, etc., com uma postura também muito pragmática no que tange às relações de poder entre os estados, né? Ele é muito consciente da necessidade de enfrentar a China, talvez, com meios diferentes do que o Trump fazia. Ele tem buscado também, né, uma retomada do diálogo com o multilateralismo. Essa é uma mudança também benéfica que estamos sentindo já. Acordo de Paris, Conselho de Direitos Humanos, né? Ele tem já começado agora a envidar esforços no sentido de retomar as negociações com o Irã na questão nuclear, né? Os primeiros passos foram dados nessa direção. Então, uma avaliação, claro, ainda não pode ser definitiva, é muito cedo para tirarmos qualquer conclusão maior, mas podemos fazer uma avaliação positiva desse início de governo, né? Pelo menos nessas frentes, né? Nessas direções, né? Ainda há muito a ser feito em outros temas, né? A questão migratória, enfim, tem um longo caminho ainda pela frente, né? Que tem que ser enfrentado, né? Tem algumas medidas da era Trump ainda que precisam ser revertidas, mas pelo menos alguns passos dados mostram mudanças positivas, pelo menos em sua grande maioria. Enquanto isso, na Rússia, Paulo, o Vladimir Putin segue tentando se perpetuar no poder. O presidente sancionou uma lei que o autoriza a disputar mais 2 mandatos, o que poderia deixá-lo no comando do país até 2036. Vale lembrar que ele assumiu como primeiro-ministro em 1999, ou seja, já se vão 22 anos ocupando os cargos mais importantes dessa superpotência que é a Rússia. Qual é a análise que você faz, Paulo, dessa iniciativa do Vladimir Putin?
nós não podemos esquecer que essa proposta foi aprovada em um referendo em julho do ano passado. Não surpreende nem um pouco, né? Essa iniciativa do Vladimir Putin vai ao encontro do que temos visto já, né, nos últimos anos, né? O bom e velho Putin, né, tentando enfraquecer seus opositores, né? Valendo-se de medidas muitas vezes pouco ortodoxas e tentando se perpetuar no poder, né? Jogando com as cartas que ele tem, né? Então, fazendo consultas, né, à população, né, no sentido de referendar e chancelar seus intentos de se manter à frente do Kremlin, né, à frente do poder na Rússia, né. Ele que se apresenta como um defensor, claro, do nacionalismo russo, né, como um líder comprometido, né, em preservar os ideais, os interesses geopolíticos russos, né, e evitar qualquer tipo de avanço, né, de estados que possam afetar, né, os interesses do país, né. E é muito difícil fazer oposição ao Putin, como bem sabemos, né. Práticas para lá de autocráticas, né, têm sido usadas aí ao longo desses mais de 20 anos, né, de era Putin. E é muito difícil fazer oposição, seja como sociedade civil, seja como político, né, de grupo opositor. E isso, claro, vai pavimentando o caminho para ele se manter no poder. A economia russa, né, ela tem enfrentado dificuldades periódicas, né. Temos visto uma economia claudicante em vários momentos, né, que se ressente muito, claro, de qualquer queda, por exemplo, no preço do petróleo, né, mas ainda assim ele consegue se manter no cargo, manter sua popularidade, apelando muito para um discurso fortemente nacionalista, né, e atentando, né, para os desafios geopolíticos do entorno, né, representados pela Ucrânia. Mais uma vez vemos agora, né, tensões crescentes com a Ucrânia, né, nos últimos dias, e o Putin se coloca, claro, como grande defensor, digamos assim, dos interesses do seu país. Então não surpreende a sua iniciativa. A tendência é que ainda tenhamos, né, Putin por um longo tempo aí, se a saúde permitir e tudo mais, por um longo tempo à frente do governo na Rússia, né, para desespero de alguns estados do entorno, como Geórgia, a Ucrânia, né, para preocupação também da União Europeia, né, dos Estados Unidos, né, mas é um país que ao longo desses mais de 20 anos de era Putin ganhou visibilidade, projeção internacional, recuperou parte do prestígio perdido e abalado na década de 90, que foi muito traumática, né, para a Rússia. Falando um pouquinho aqui do Brasil, Paulo, o Ernesto Araújo finalmente deixou o Itamaraty. Já foi tarde e foi substituído pelo embaixador Carlos Alberto Franco França, que já chegou enfatizando a importância do diálogo em sua área de atuação e afirmou que um diplomata é um construtor de pontes. Te agradou essa troca no comando do Ministério das Relações Exteriores, Paulo? Oi, Anderson. Podemos dizer que sim, né? Agradou, sem dúvida, né? Só de não termos mais à frente do nosso histórico Itamaraty, né, um chanceler que contraria as tradições e princípios mais básicos da diplomacia brasileira, né, já é algo, sem dúvida alguma, a ser celebrado, né. No discurso de posse de ontem, né, prevaleceu um tom de moderação, né, o novo chanceler reafirmando aí princípios básicos da nossa diplomacia, consolidados ao longo de décadas, né? É muito positivo ele ter falado da importância do multilateralismo para o Brasil, ter citado especificamente a questão das vacinas, né, o empenho que levará a cabo na busca por imunizantes, a própria questão ambiental, né, quer dizer, passamos a contar agora à frente do Ministério, né, com um chanceler que tem consciência efetivamente do que é a identidade internacional do Brasil, né, e de como o Brasil deve observar, né, em nome da sua própria legitimidade internacional, né, certos preceitos, valores, princípios, né, que não podem ser descartados de uma hora para outra, né, segundo conveniências ideológicas obscuras de plantão, né. Então veremos um diplomata propriamente à frente do Itamaraty, consciente do que é a nossa identidade internacional, né, e de como deve ser o nosso agir diplomático, né. Então esse é o compromisso em construir pontes, né. O Brasil sempre foi muito visto como um conciliador, né, um articulador de consensos, né,
Ao longo dos últimos 2 anos e 3 meses vimos um pouco o contrário disso, né? O nosso chanceler comprando brigas desnecessárias com a China, com a Argentina do Alberto Fernandes, né? Protagonizando alguns entreveros também com potências europeias, né? Não é certamente assim que o Brasil costuma se colocar na cena internacional, né? Por sermos um país que não tem excedentes de poder, devemos justamente priorizar, né, outros caminhos, né? O entendimento, o diálogo, né? Tudo isso sempre à luz do direito internacional, dos regimes internacionais, do multilateralismo, né? Esse é o caminho, né, que o Brasil tem que buscar e que parece, né, voltaremos a seguir a partir de agora com o embaixador Carlos França à frente do Itamaraty, né? Então, acho que é um discurso que podemos sim receber de maneira positiva, né, como um grande alento aí, né, do que pode se abrir daqui para frente. Pelo menos, né, a era mais obscura, olavista, né, parece ter chegado ao final. Isso, né, já é certamente algo a ser celebrado, meu caro. Eu vejo muita gente criticando a falta de experiência do novo ministro, Paulo, mas o professor Williams Gonçalves destacou um aspecto importante, que é distinguir a política externa da diplomacia. O cargo de ministro é muito mais político do que qualquer outra coisa, ou seja, o Carlos Alberto França terá de seguir os ditames da retórica bolsonarista, algo absolutamente natural. Só que as críticas ao Ernesto Araújo estavam concentradas também na sua atuação diplomática. Ele não conseguia estabelecer diálogo, entendimento com os nossos principais parceiros, algo que eu imagino o novo ministro deve conseguir superar, porque eu acho que não há nada pior que o Ernesto Araújo no Itamaraty, Paulo. Anderson, acho que o principal alento aí, né, é que, muito embora seja um cargo político, sim, né, e evidentemente o peso do presidente é enorme, né, pelo menos no caso brasileiro, né, é um presidencialismo quase que imperial, né, que temos no Brasil, né, o peso do presidente é imenso, né, nas questões de política externa. Claro, por ser um cargo político, né, o Carlos França está submetido, né, aos caprichos e vontades do presidente Jair Bolsonaro, mas é um ministro que, apesar de ter pouca experiência, né, como embaixador, enfim, nunca chefiou uma missão diplomática do Brasil no exterior, né, mas o seu perfil mais moderado, né, e a sua retórica, né, mais próxima, né, do que são as tradições, né, brasileiras em termos de identidade internacional, de atuação internacional, né, isso aponta certamente para a utilização de outros meios, né, no nosso agir externo, né? A própria cautela, a prudência, né? Um ministro que evita, né, excessos já é algo a ser celebrado, né? O agir diplomático, né, os meios, né, para implementar os fins, né, contam muito, né, na vida internacional de um Estado, né? Certamente as finalidades não vão variar tanto, né, porque elas de alguma maneira não dependem só do novo chanceler, né, passam muito, né, pela cabeça do presidente, né, e de outras figuras, né, que tem uma percepção bastante obscura, né, ou mesquinha da cena internacional, né? Mas se as estratégias ou os caminhos, né, já mudarem, né, e estiverem mais próximos do que é a tradição brasileira, né, em termos de respeito ao multilateralismo, né, de construção de pontes, o Brasil sempre foi caracterizado como um articulador de consensos, né? Então, a moderação, a aposta pelo diálogo, né, uma inserção internacional mais universalista, tudo isso, né, já será muito bem-vindo, né, se de fato virmos, né, essas estratégias sendo assumidas pelo Brasil a partir de agora, né, por mais que, enfim, o entendimento de mundo, né, do novo governo não vai se alterar muito com a simples troca de ministro, né, mas voltarmos a ver, né, um chanceler que preza, né, as parcerias tradicionais do Brasil, né, que enxerga vizinhos, né, como a Argentina, né, ou parceiros do sul global como a China, né, dentro de uma outra concepção, né, menos ideológica, né,
Tudo isso já será muito bem-vindo, mesmo que o presidente ainda tenha uma cabeça, né, bastante questionável, controversa acerca dos temas internacionais, né? Muitas vezes cabe ao chanceler sinalizar nesse sentido de defendermos o multilateralismo, o direito internacional, né, as parcerias tradicionais, as parcerias estratégicas, né? Isso já será algo certamente muito bem-vindo, né? Então, sim, claro que é um cargo político, né, que sempre acabará sofrendo, né, de alguma maneira a interferência da presidência da República, mas os meios, as estratégias, né, contam muito sempre na vida internacional de um Estado, e certamente veremos agora doses muito maiores, muito mais generosas de moderação, de prudência, né, e de observância dos princípios diplomáticos mais caros, Anderson. Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também um forte abraço. Muito obrigado, Anderson, mais uma vez aí pelo espaço. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês, com os ouvintes do Faixa Livre. Um bom dia aí para todos, cuidem-se muito. Conversamos aqui com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!